O Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17, nós vamos falar sobre a cura de um homem paralítico. Quem achou, diga amém. Lucas 5, 17. Podemos ler? Está escrito assim: um dia, quando ele estava ensinando, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Então diga comigo assim: e o poder do Senhor... Não, diga como um vencedor, diga: e o poder do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens, trazendo num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde o pudessem introduzir por causa da multidão, subiram ao eirado e, por entre as telhas, o baixaram com leito por meio de todos diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, disse ele: homem, são-te perdoados os teus pecados. Então os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, percebendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: por que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: são-te perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomou o leito em que estivera deitado e foi para a sua casa, glorificando a Deus. Posso ouvir um amém? E tomados de pasmo, todos glorificavam a Deus e diziam, cheios de temor: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém, querido? Olha que coisa interessante. Eu vou estar falando hoje, de uma maneira bem resumida, hoje é culto de ceia, nós vamos ter o nosso momento da ceia. Mas eu quero falar, irmãos, aqui sobre esse homem que era paralítico. A Bíblia nos ensina, aqui nesse texto que nós lemos, que Jesus ele estava em Cafarnaum. Onde que ele estava, irmãos? Cafarnaum, para quem não sabe, irmãos, é uma cidade na beira do mar da Galileia. Cafarnaum era uma cidade onde o próprio Jesus, segundo os estudiosos, historiadores, Jesus ele morava em Cafarnaum. Amém? E aí, queridos, o que acontece? Jesus então ele chega em Cafarnaum e a Bíblia diz que ali ele estava ensinando. Ele estava falando com o povo, ele estava trazendo novidades, falando sobre o reino de Deus, ministrando a palavra. E aí, queridos, tem um detalhe que me chama muita atenção nesse texto, que é quando a Bíblia Sagrada diz que estava com ele o poder para curar. Então olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: estava com ele. Não, diga como um vencedor, diga: estava com ele o poder. Diga: o poder para curar. Amém ou não? E aí, queridos, o que acontece? Jesus estava ali, ele estava ensinando, ele estava com poder para curar. Amém? Embora, querido, Jesus ele tinha poder para curar a todo instante, ele é Deus. Amém? Mas a Bíblia ressalta que ali, naquele momento, havia uma unção, havia um momento próprio para que acontecesse a cura. E aí, o que acontece? Ouça bem o que eu vou te falar, porque eu tenho certeza que essa palavra vai te ensinar muito hoje. Alguns homens começam a carregar uma maca, eles vão trazendo uma maca que tinha deitado em cima dela um paralítico. Amém, querido? E aí, a multidão cercava a casa em que Jesus estava, de modo que aqueles homens, eles não conseguiram entrar na casa pela porta, porque tinha muita gente. Então, qual foi a ideia que eles fizeram? Vamos fazer um buraco no telhado e vamos passar o nosso amigo, o que está paralítico,
pelo telhado. Amém, queridos? Quando eles então descem aquele paralítico e colocam aquele paralítico diante de Jesus, Jesus então ele profere uma sentença, ele libera uma palavra, um decreto sobre a vida daquele paralítico. E qual é o decreto que ele libera? Os seus pecados estão o quê? Perdoados. Então, repita comigo, diga assim, os seus pecados... Não, diga como quem acredita, diga, os seus pecados estão perdoados. Amém? Só que, escute bem, quando Jesus libera essa palavra, o que acontece? Os fariseus e os escribas, que eram os estudiosos, eles ficaram extremamente revoltados. Por quê? Porque eles falaram, quem é esse que acha que tem poder para perdoar pecado? Então, presta bem atenção, o que acontece? Jesus chega então para aquele paralítico, o que ele fala? Os seus pecados estão o quê? Perdoados. Então os fariseus, os religiosos acham aquilo absurdo. Quem é ele? Quem ele acha que é para estar falando que perdoa pecados? Quem ele acha que é para achar que perdoa pecados? Só Deus perdoa pecados. Então os religiosos não reconheciam Jesus como Deus. Eles não estavam reconhecendo Jesus como Messias. Amém ou não? Agora, talvez você fale assim, pastor, tudo bem, até aí não mudou nada, eu ainda sinto que o encosto está aqui, ainda não fui liberto. O que então você vai trazer aqui para nós de revelação que vai mudar a minha vida? Primeiro, por que Jesus, escute isso, chegou para aquele homem e falou, perdoados estão os seus pecados? E por que ele não disse logo, levanta e anda? Por que Jesus ele libera essa sentença dizendo assim, olha, os seus pecados estão perdoados, meu filho? Você acha que Jesus jogava a conversa fora, irmão? Sim ou não? Claro que não. Jesus não tinha tempo para jogar a conversa fora. Cada palavra liberada tinha um sentido. Cada palavra liberada tinha um porquê. Então por que será que Jesus não foi direto ao ponto de dizer para aquele paralítico, ei, levanta, você está curado? Por que Jesus chega e fala assim, oi, os seus pecados estão perdoados? Porque certamente, aquele paralítico, como todas aquelas pessoas que viviam naquela circunstância, naquela geração, naquela época, existia a ideia de que se o sujeito está doente, é por causa de pecado. Está entendendo o que eu estou falando? Essa ideia será que é só daquela época ou é de hoje também? É de hoje. Você quer ver uma coisa? Você bate de carro, alguém já chega para você e fala, será que você está sendo dizimista? É assim ou não é? Irmão, você fica com uma dor de barriga, dá algum problema de saúde em você ou em alguém da tua família, fala, reveja a sua vida espiritual, pode ser que tenha alguma coisa aí. Quem aqui já passou por esse tipo de situação? Aí você começa, ai Senhor, em nome de Jesus, me revela, Senhor, mostra onde está o pecado, onde foi que eu errei, Senhor, me perdoa. Aí, escuta bem o que eu estou falando. Quantos estão comigo aqui, digam amém. Existia aquela crença de que se o cara estava doente, é porque estava acontecendo alguma coisa na vida dele. Amém? Hoje em dia tem essa crença? Claro que tem. As coisas começam a dar errado para você, a primeira coisa que você vai fazer é fazer uma reavaliação da sua vida. Ai, será que eu estou pecando nisso? Será que eu errei nisso? Não, eu preciso me consertar com a minha esposa. Eu preciso fazer aquilo. Olha, irmão, eu vou dizer algo para você. É por isso que tem um monte de crente atormentado, irmão. Você sabe por quê? Você erra todo dia. Só que isso não é desculpa para você continuar errando. Mas você falha todos os dias. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Por que então que Jesus falou? Será que ele queria simplesmente trazer conforto? Não, irmão. Ele queria mudar uma mentalidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele queria mudar uma crença que tinha na cabeça daquele cara. E qual era a crença? Eu sou paralítico porque eu sou um pecador. Então eu mereço ser isso aqui. Eu mereço estar paralítico. Eu mereço estar em cima de uma cama. Eu mereço não andar. Eu mereço estar dependendo dos outros para tudo, porque eu sou um pecador. E eu posso te dizer uma coisa, irmãos.
todas as crenças que você tem acabam se traduzindo em comportamentos. Eu vou repetir para você. Você age da maneira que você crê. Os seus pensamentos, as suas crenças vão refletir nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Você quer ver uma coisa? Talvez você está aqui hoje e você acha que para você nada dá certo. Sabe o que vai acontecer com você, irmão? Na hora que surgir uma vaga de emprego para você, você não vai ter ânimo nenhum para ir lá atrás desse emprego. Por quê? Porque na tua cabeça, para você, nada dá certo. Talvez você tenha na tua crença, uma crença na tua mente, na tua cabeça, de que casamento é poço de infelicidade. E o que acontece com você? Você está fugindo de se casar, você está fugindo de se relacionar com pessoas. Por quê? Porque você tem uma crença de que casamento é um fracasso. Talvez você está aqui nessa noite e você não vem na igreja, você talvez não tem costume de ir numa igreja, por quê? Porque você tem uma crença. Que crença é? Que crente é chato. Eu estou quase concordando com você, irmão, mas eu ainda estou sustentando uma crença melhor. E aí, querido, você não tem vida com Deus. Talvez você não procure uma igreja, você não procura se entregar a Cristo. Por quê? Porque existe uma crença que te bloqueia. A minha pergunta para você hoje é: quais são as crenças que estão bloqueando a tua vida? Quais são as crenças que estão te paralisando? Talvez a tua crença seja que você é velho demais e você não vai conseguir. O seu tempo já passou, a sua hora já se foi. Talvez a sua crença é que você não é capaz, que você não consegue, que você é inferior, que os outros são melhores que você. Isso é uma crença que está te paralisando. Isso é uma crença que está te limitando. Talvez você ache que tudo que você faz não dá certo. Por quê? Porque talvez desde pequeno você tenha ouvido isso. Olha lá, tudo que ele faz não dá certo, tudo que ele faz não dá certo, tudo que ele faz não dá certo, tudo que ele faz não dá certo. E aí o que acontece? Você cresce com essa crença e você se torna medroso, você se torna covarde, você não tem ousadia de fazer as coisas. Por quê? Porque você acha que tudo que você faz vai dar errado. São crenças. E normalmente as crenças que nós temos, irmãos, são crenças muitas vezes que vêm desde pequeno. Homem não presta, e você não se envolve com homem nenhum, você não confia em ninguém. Entenderam o que eu estou falando? Quais são as crenças que estão te limitando? Quais são as crenças que você tem que estão impedindo você de ir além? Aquele homem provavelmente tinha uma crença: eu sou merecedor dessa maca. E talvez você está aqui nessa noite e tudo de ruim que está acontecendo com você, você acha que você merece. Você acha que você merece tudo que está acontecendo na tua casa, tudo que está acontecendo na tua vida, porque talvez você ache que você está em falta com Deus, você falhou e você merece. Só que isso são crenças limitadoras, isso são crenças que estão te paralisando. Aquele homem era um paralítico. Eu quero convidar você nessa noite a fazer uma transformação, a fazer uma mutação na tua cabeça. Nós vamos, pelo poder do Espírito Santo, eliminar essas crenças que te limitam, essas crenças que estão te paralisando, para colocar crenças novas e poderosas da parte de Deus em você. A primeira coisa então que eu quero falar hoje é isso. Jesus, antes de curar aquele homem, ele quebrou uma crença da cabeça dele, ele quebrou uma crença limitante. Porque talvez se Jesus chegasse para ele e falasse simplesmente: levanta e anda, talvez ele dissesse: eu não mereço, e continuaria paralítico. Às vezes, irmãos, existem coisas que não estão acontecendo na tua vida, é por causa de crenças que você tem que são erradas.
e que precisam ser desfeitas, precisam ser destruídas. Eu conheci uma pessoa que achava o seguinte, que na vez dele tudo era mais difícil. Tipo assim, ó, tá dando doce aqui dessa fila. Então ele achava que ele entrava na fila, quando chegava a vez dele acabava o doce. Aí ele mudava de fila, agora tá dando doce é na fila do lado. Aí ele ia para a fila do lado. Quando ele chegava, acabava o doce aqui e voltava a dar doce ali. Ele achava que com ele, na vez dele, tudo era mais difícil. Então eu te pergunto, qual era o ânimo que essa pessoa tinha para poder tentar avançar, conquistar? Nenhum. Qual é o nível de fé que esse tipo de crença gera? Fé nível 0. Então, querido, antes talvez de um milagre acontecer na tua vida, precisa que sejam quebradas crenças limitantes. Talvez você ache que você não vai prosperar nessa cidade. Eu quero dizer que em nome de Jesus você vai prosperar sim. Eu quero dizer que você vai prosperar, porque o Senhor é bom. A segunda coisa que me chama a atenção é que esse homem ele era paralítico. E como que ele foi levado até Jesus, irmão? Ele foi levado até Jesus pelos seus amigos. Amém, irmão? Os seus amigos pegaram aquela maca e levaram ele até lá. Agora, por que que os amigos levaram aquele homem até Jesus? Sabe por quê, irmão? Porque provavelmente ele pediu ajuda. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem gente que quando está começando a enfrentar problemas se isola e não pede ajuda. Pedir ajuda, querido, é fundamental para te trazer para mais perto do teu milagre. Sabe, querido, eu quero dizer para você em nome de Jesus, você está passando por alguma crise, levanta, grita, fale, eu estou passando por problema. Eu estou passando por dificuldade, me ajuda. Mas o problema, querido, é que pedir ajuda não é fácil. Porque nos coloca numa posição de fraqueza, de vulnerabilidade. E sabe o que isso significa? Significa que mexe com o nosso ego. E ninguém quer parecer fraco. Eu quero dizer algo para você, irmão. Existem muitas coisas que podem ser resolvidas na tua vida se você pedir ajuda. Abra a tua Bíblia comigo em João, capítulo 5. João capítulo 5. Quem achou, diga amém. Olha o que está escrito. Depois disso, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Quantos alpendres? Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Todos estão acompanhando o texto, amém ou não? Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Há quanto tempo esse cara estava doente? 38 anos. Quanto tempo? Quanto tempo? 38 anos estava enfermo. Versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Qual foi a resposta daquele homem? Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou,
desce outro antes de mim. Qual é a diferença desse paralítico para o paralítico de Cafarnaum? É que o paralítico de Cafarnaum, ele tinha amigos. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado, diga assim: o paralítico de Cafarnaum tinha amigos. Diga, tinha amigos. E o do tanque de Betesda, ele era sozinho. O que a falta de amigos provocou na vida desse homem? 38 anos de espera. 38 anos de espera. Posso dizer uma coisa para você, irmão? Você pode vencer esse seu problema muito mais rápido do que você acha, se você tiver amigos e pedir ajuda para eles. Só que o que nós fazemos? Nos fechamos nos nossos problemas e sempre achamos que vamos dar conta sozinho. Sempre achamos isso. Irmão, esse final de semana lá no curso, foi ensinado sobre o poder da vulnerabilidade. Nós temos que nos dar o direito de ser fraco, de errar, de falhar. Só que nós queremos ser perfeitos sempre. Nós queremos ser senhor das soluções sempre. Nós queremos ter as respostas. Nós queremos não precisar de ninguém sempre. Eu estava conversando com uma pessoa lá no curso, no momento que nós tivemos de dinâmica, e eu pude falar para ela exatamente o que está escrito na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele fala: quando sou fraco, é aí que eu sou forte. O problema é que nós nunca queremos ser fracos. O problema é que nós nunca queremos demonstrar fraqueza, nunca queremos expor as nossas limitações. Talvez essa tua maneira de pensar está te atrasando. Aquele paralítico ficou 38 anos esperando o milagre dele. Quanta coisa ele perdeu. Quantos gols ele deixou de fazer. Quantas corridas. Quantas caminhadas. Quantas pedaladas. Quantas coisas ele deixou de fazer.